Nós vemos no Salmos 91, o verso 5 e o 6, fala duas vezes a respeito do terror noturno e da peste que anda na escuridão. Terror noturno e peste que anda, que se move na escuridão. O que eu quero trazer para todos nesta oportunidade a respeito do horário das 3 horas da manhã? 3 horas da manhã é um horário que os bruxos, que os satanistas, que as pessoas que trabalham para o mundo oculto se dedicam. Depois da meia-noite em diante, essa classe de pessoas trabalha para o mal nesse horário, da meia-noite em diante, tá? E o pico, o ápice do horário, né, da meia-noite em diante, o pico da escuridão, o pico da negritude, o pico das trevas é 3 horas da manhã. Então, meia-noite começa o trabalho, digamos, que os feiticeiros trabalham, que os bruxos trabalham, as pessoas que trabalham para o mal começam a trabalhar. E dentro desse trabalhar, eles vão até quando chega 3 horas da manhã, que é o pico de todo o trabalho maligno, de todo o trabalho diabólico que é praticado por essa classe de pessoas. A história nos conta, né, que em 1793, os cristãos do cristianismo medieval paravam, né? Eles pararam um pouco os padres oravam poucos, os religiosos oravam pouco, e nesse horário das 3 da manhã, então, era o horário exatamente que o mal ganhava força. E em 1793 aconteceu que foi intitulado pelas bruxas que faziam as suas magias como a hora do diabo. Em 1793, as bruxas intitulou o horário das 3 horas da manhã como o horário do diabo, porque era o horário que mais era atendido pelo maligno, os trabalhos que eram feitos, as magias, os encantamentos e tudo aquilo que as bruxas faziam era atendido no horário das 3 horas da manhã, ao ponto que em 1793 essa classe, né, das vicas, das bruxas, intitularam o horário das 3 horas da manhã como o horário do diabo. Então, dentro do satanismo, dentro da bruxaria, dentro da alta magia, dentro de todas essas obras de encantamento, 3 horas da manhã é o horário primordial para acontecer os trabalhos. Assim também, como, por exemplo, dentro do segmento daqueles que guardam a fé em Cristo Jesus, o horário entre 7 da noite até as 10 é considerado como o horário de culto. Entre 7 da noite e 10 da noite, que é mais ou menos que é o horário que as pessoas estão nos templos, que as pessoas vão para as suas células, que as pessoas estão nos cultos, quer seja nos templos ou até mesmo através das redes sociais, das 7 às 8 da noite, dentro da magia, dentro do encantamento, dentro da obra das trevas, é da meia-noite até 3 horas da manhã. E 3 horas é o pico, é o ápice, onde a maldade é praticada, onde todos os trabalhos é feito e aonde Satanás vem receber as oferendas destas pessoas que trabalham dentro dentro do seu querer, dentro da sua vontade perversa. Na psicologia, tá? Na psicologia, como que eles tratam a questão do horário das 3 horas da manhã? A psicologia entende que entre 2 da manhã e 3 da manhã é o pico da melatonina. O que é melatonina? Melatonina é podemos dizer aí como pode dizer, um hormônio, vamos dizer assim, que é liberado, que é o hormônio do sono, né? Que as pessoas relaxa e dorme e apaga, e dentro desse período de 3 horas da manhã, né? De 3 horas da manhã, acontece, entre 2 e 3 horas da manhã, acontece essa liberação, né, da melatonina, que leva as pessoas, então, a dormir, a variar muitas das vezes. É o horário que a melatonina é liberada e que, se você tentar ficar acordado, muitas pessoas até começam a variar, começam a ter variação, a falar o que não é para falar.
e algo semelhante, porque é o período que o corpo realmente recebe a maior descarga desse hormônio, que é o hormônio do sono, para a pessoa descansar. Então, se você tenta conversar com uma pessoa nesse horário, ela pode falar conversas variadas, ela pode, muitas das vezes, levantar e ir até o banheiro dormindo, pode levantar e ir até a cozinha dormindo, fazer coisas que depois a pessoa vai voltar em seu estado de acordado 100% e dizer, eu não lembro de eu ter feito isso. Por quê? Porque é o momento em que a melatonina está sendo liberada no seu corpo e a pessoa ela fica mais vulnerável. E dentro dessa vulnerabilidade é onde o diabo começa a trabalhar para muitas das vezes oprimir e manifestar pesadelos, manifestar a paralisia do sono, manifestar a opressão que ele tem em cima das pessoas. Deu para você entender? Quanto à questão bíblica, 3 horas da tarde foi o horário que Jesus morreu na cruz do Calvário, que é considerada a hora nona. Ele foi crucificado meio-dia, né? Meio-dia, na sexta hora, e da sexta hora até a hora nona, ele ficou agonizando ali na cruz do Calvário. Quando foi 3 horas da tarde, ele apagou, morrendo na cruz do Calvário, entregando ao Pai o seu espírito e dizendo o tetelestai, que quer dizer, está consumado, né? Está consumado. Então, isso aconteceu 3 horas da tarde. E acredita-se que Satanás se apoderou para trabalhar no horário das 3 horas da manhã, que é o inverso de 3 horas da tarde, justamente em zombaria ao Altíssimo Deus. Então, o horário da morte de Cristo foi 3 horas da tarde, o diabo se apoderou, digamos, das 3 horas da manhã para tipo zombar de Deus, escarnecer de Deus, até porque é um espírito de escuridão, é um espírito trevoso, é um espírito que trabalha na negritude, então ele pegou o oposto de 3 da tarde para ele trabalhar contra no sentido de zombar do Altíssimo Deus. Então, 3 horas da manhã é um horário que o mal trabalha, porque é 12 horas depois das 3 da tarde. Então, é o inverso, e ele trabalha em cima disso, tipo, zombando do Altíssimo Deus, tentando escarnecer do Eterno, do Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo que existe, né? Você sabe que o diabo é oposto a tudo que diz respeito a Deus. Então, 3 horas da tarde foi o momento que Jesus entregou a vida por nós. E aí o diabo faz o oposto, fazendo com que 3 horas da manhã ele venha ter a maior atuação. Isso sem contar que nós não podemos negar isso, que 3 horas da manhã é o horário que você vê aqueles que são viciados em drogas pesadas transitando pelas ruas. 3 horas da manhã é onde acontecem os maiores assassinatos. 3 horas da manhã é onde nas boates, nos bordéis da vida está acontecendo o ápice da prostituição e da prática do pecado. 3 horas da manhã, se você for ver e observar, é um dos horários que os cachorros, que os animais que têm uma visão espiritual mais aberta do que o ser humano, muitos cachorros começam a uivar 3 horas da manhã, coruja começa a cantar, quem sabe, no poste, ou no muro, ou na árvore aí próximo da sua casa, nesse horário próximo a 3 horas da manhã, porque é um horário que os portais espirituais estão abertos. 3 horas da manhã é um horário que os portais espirituais estão abertos. 3 horas da manhã acontece muito roubo. Se você for ver, 3 horas da manhã é um horário de roubo, é um horário em que as pessoas cometem muito furto, né? Muitos furtos, de invadir empresas, cometer delitos terríveis no horário das 3 horas da manhã. Quem acorda 3 horas da manhã sabe do que eu estou falando, que é um horário totalmente atípico dos demais. É um horário diferente, o silêncio das 3 horas da manhã é diferente, tá? O sono das 3 horas da manhã é diferente. A sensibilidade espiritual de todas as pessoas, independente se serve a Deus ou se não serve, 3 horas da manhã, a sensibilidade humana, ela aumenta, ela é despertada de tal maneira que, dependendo, você levanta para ir no banheiro 3 horas da manhã, se acontecer um barulhinho lá no seu quintal, a sua audição já consegue captar. 3 horas da manhã, se tiver alguma coisa espiritual negativa por próximo, por perto,
o nosso corpo se arrepia, nós sentimos essa sensibilidade, porque 3 horas da manhã é um horário, exatamente como eu disse, que como Jesus morreu às 3 da tarde, Satanás usa esse horário, que é 3 da manhã, que é o oposto das 3 da tarde, para tentar zombar e desqualificar e fazer com que a criação de Deus venha a ser automaticamente atingida. 3 horas da manhã, né? Outro detalhe sobre as 3 horas da manhã. Se você for observar, Hollywood tem a sua produção de filmes, né? Hollywood produzem os seus filmes. Gente, eu estou percebendo que está baixa a nossa audiência porque o like está faltando. Vamos lá, você pode deixar o like aí? Nós estamos aí com 100 likes a menos da quantidade de pessoas que estamos. Você que chegou e não deixou, faça isso, deixa o seu like e nos ajude a romper o algoritmo e chegarmos aonde Deus quer que chegue, que é alcançando outras pessoas que ainda não foram alcançadas por essa orientação. Você sabe que os filmes de Hollywood, né, olha o que o Geraldo Modesto está dizendo. Eu saio do trabalho 3 horas da manhã. Eu presenciei várias coisas horríveis no meu trajeto. Eu imagino, 3 horas da manhã é uma loucura. Os filmes de Hollywood, os produtores de filmes, os cineastas, eles recebem inspiração de demônios para fazerem filmes, principalmente os filmes de terror. Todo filme de terror tem uma revelação das trevas para os cineastas fazerem os filmes. Eles recebem inspiração. Até a figura demoníaca, né? Até as tragédias que acontecem, até a trilha sonora, o instrumental que é usado nos filmes, tudo são inspiração de demônios para trazer o próprio terror para dentro dos lares. E um dos filmes mais conhecidos dentro dos filmes de terror é O Exorcista. O Exorcista é um filme que eu, por exemplo, nunca assisti, porque eu não assisto filme de terror. Desde criança, eu nunca gostei de filme de terror. Quando eu era criança, eu lembro que nós estávamos numa casa lá, porque nós não tínhamos televisão em casa, então nós íamos na casa de uma senhora que morava aproximadamente uns 200 metros, em uma chácara, 200 metros da onde nós morávamos. E na época estava tendo uma propaganda do filme Da Hora do Pesadelo. E eu vi aquela propaganda, aquele bicho terrível, né? Com aquelas unhas gigantescas, matando, só na propaganda, matando pessoas e aquela coisa toda. E aquela madrugada, e tantas outras madrugadas, só de eu ter visto aquilo, eu não consegui dormir. Eu tive que dormir no meio do meu pai e da minha mãe, porque eu não consegui dormir diante daquela cena. Então, desde criança, eu nunca gostei de filme de terror. Mas lendo os relatos, vendo matérias e reportagens, a gente chega à conclusão que o filme O Exorcista é o filme, né, com maior visualização dentre os filmes de terror. É o mais conhecido, o mais famoso. E o filme do Exorcista, né, a história relata que aquela jovem endemoniada, o demônio se apoderava dela no horário das 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã. E tantas pessoas que estão aqui, que já assistiram filme de terror, sabem que 3 horas da manhã, nos filmes de Hollywood de terror, é o horário ápice para aquele personagem diabólico tirar a vida de pessoas e atuar contra a vida das pessoas. Então, até os filmes de Hollywood dão um olhar diferenciado para o horário das 3 horas da manhã, porque o próprio diabo inspira eles. O próprio Satanás inspira eles nesses filmes, porque é o horário que o maligno tem trabalhado para destruir pessoas e para acabar com vidas. A ciência não dá muita ênfase à questão do horário das 3 horas da manhã. A ciência apenas apresenta que 3 horas da manhã é o horário do sono REM, né? 3 horas da manhã é o horário do sono REM. Pastor, o que é o sono REM? O sono REM é aquele sono que quando você está dormindo, parece assim que você está mexendo com o teu olho, né? Você está com o olho fechado, mas parece que você está mexendo com o olho. Isso acontece muito com as crianças, porque 3 horas da manhã não é natural nós estarmos olhando alguém dormir, né? Porque geralmente nós estamos dormindo também. Então não é natural você ficar ali vidrado, olhando alguém dormindo, né?
Mas se você tivesse a oportunidade de olhar alguém dormindo no horário das 3, entre 2h30 e 3h30 da manhã, você vai ver que a pessoa está no sono REM, que é o quê? Aquele sono que a pessoa mexe com o olho por dentro, aqui, o globo ocular fica mexendo, e você vê o movimento em cima aqui dessa pele que tem no olho. É muito natural a gente ver isso em crianças. Por exemplo, eu tenho meu filho, né, que sempre ele dorme. A criança sempre atinge o sono REM em vários horários do dia, porque a criança recém-nascida ou o bebê está em fase de crescimento. Então, é natural você ver ele, né, mexendo com a língua como se estivesse mamando, porque eles sonham que estão mamando, e mexendo o globo ocular dentro, né, com o olho fechado e mexendo, e aí você vê esse movimento acontecendo. Esse é o sono REM, é o sono, aquele momento do sono profundo, é o momento do sono em que a pessoa realmente está descansando, né, está 100% descansando, está 100% fragilizado no tocante à defesa pessoal. Nesse momento que nós alcançamos o sono REM, nós estamos 100% indefesos, nós não temos defesa. Já viu pessoa dizer assim, ó, fulano de tal dormiu armado. Ninguém dorme armado. Ninguém dorme armado. Ele pode colocar uma arma do seu lado, mas ele não dorme armado. Porque a partir do instante que você dorme, você está desarmado. Você dormiu. E alguém pode chegar e tirar a sua vida a qualquer momento. Então ninguém dorme armado. E quando nós entramos no sono profundo, nesse sono REM, né, sono REM, então a ciência diz que é aproximadamente nesse horário das 3 horas da manhã. Eu vou colocar aqui o relato da Ana Flávia, né? A minha sobrinha que trabalha, é chefe de enfermagem, como eu disse, em um hospital de referência no estado do Paraná. E ela é chefe de enfermagem, não de uma enfermagem comum, mas é chefe de enfermagem na UTI, né? Na unidade terapêutica intensiva, que ela vai relatar aqui. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, e depois eu vou relatar a minha experiência com o horário das 3 horas da manhã e vou, é claro, agregar minha experiência com a de muitos que eu estou vendo escrever aqui na linha do tempo, tá bom? Preste atenção, você que está chegando agora, que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Olha, estamos aí com quase 100 likes a menos, né? Deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo e mais pessoas se chegar nessa live tão importante. Faz tempo que eu tenho recebido pessoas perguntando, pastor, e o que o senhor me fala das 3 horas da manhã? Estou respondendo aqui agora. Essa é a hora, essa é a oportunidade. Chama lá todo mundo para saber esse grande detalhe. Deixa eu colocar aqui o áudio da Ana Flávia e após o áudio dela nós vamos continuar no comentário. Escute com atenção isso aqui. A UTI, né, é uma unidade de cuidados intensivos, né, unidade de terapia. Tá dando para ouvir bem? Eu coloquei aqui, gostaria de saber de você. Tá dando para ouvir bem? Tá chegando bem? O áudio aí tá dando para ouvir? Me dá um sinal aí, porque aí eu vou voltar aqui no começo. Eu gostaria de saber antes se está chegando bem. Se não, vou tirar aqui o puff do microfone para ver se fica mais próximo ou algo semelhante, mas você precisa ouvir isso daqui. Tá dando para ouvir? Tá? Tá perfeito? Tá tranquilo? Legal? Tá sim? Então vamos embora. Escuta o que ela vai dizer. A UTI, né, é uma unidade de cuidados intensivos, né, unidade de terapia intensiva. E geralmente os pacientes que estão ali são pacientes graves, né, gravíssimos. Estão ali para reabilitação, alguns pacientes conseguem evoluir bem e outros pacientes não, por conta da gravidade, por conta, né, do diagnóstico, da idade. Parte dessa minha caminhada trabalhando na UTI, eu trabalhei durante o dia e parte à noite. Durante o dia, eu já percebi, né, e também eu acredito por conta da minha religião, por ser cristã, eu percebi por 2 vezes que tinha alguma manifestação ali sobrenatural, que não era normal e não era de Deus, por 2 vezes. E trabalhando à noite, eu percebo que isso é mais frequente no período noturno, né? Na madrugada, nesse horário próximo às 3 horas da manhã. Acontece de alguma prancheta acabar caindo. Tem um aparelho na UTI que se chama BIC, é bomba de infusão contínua. Já aconteceu da tampa dessa BIC acabar abrindo sozinha sem ninguém ter mexido. Já senti uma presença estranha.
como se fosse uma pessoa andando atrás de mim. Porta de UTI que acaba abrindo sozinha. Um dia, até eu fazendo meu horário de descanso, eu vi uma mulher que chegou, ela se aproximou de mim, ela se vestia como nós, enfermeiros, se veste. E outras pessoas, outros funcionários também já relataram isso. Os pacientes relatam também, até os pacientes que não estão, no caso, os pacientes que estão na UTI, que não estão entubados, os pacientes que conversam, que eles conseguem comer, eles relatam presença de crianças ali. E geralmente, quando o paciente ele fala que tem uma criança, e essa criança geralmente ela está fazendo alguma travessura, ela está pulando, ela está mexendo em alguma coisa, ela está pulando em cima de alguém, eles relatam isso. Geralmente, esse paciente que eles relatam, né, que essa criança está mexendo, que está de alguma maneira fazendo algum tipo de travessura para esse paciente, eles acabam tendo uma piora, e o paciente que está sendo, entre aspas, né, sendo perturbado por essa criança, acaba indo a óbito também. Olha, escute isso daqui, que coisa tenebrosa, essa é a realidade, tenebrosa. A Ana Flávia está relatando, né, que trabalhando durante o dia, ela já viu, né, como nós ouvimos aqui, ela já viu umas 2 vezes acontecer presença demoníaca dentro da UTI, mas trabalhando de madrugada, ela vê isso com frequência acontecer. É uma prancheta que cai de cima da mesa. Para pensar, meu amigo, chega a me arrepiar, meu Deus do céu. Você trabalhando no hospital, de repente a prancheta está aqui em cima da mesa, ela voa de cima da mesa e cai no chão do nada. Né? Aí os céticos que não acreditam em nada, dizem, não, é o vento do ventilador. Né? Quando na realidade ela diz que a prancheta cai. Você está entendendo? De repente você está trabalhando, você sente que tem uma outra mulher, uma enfermeira estranha, no mesmo ambiente que você está, próximo desse horário das 3 horas da manhã. Você está aqui sentado, de repente a porta da UTI abre e não é ninguém. Não é ninguém. Paciente que está na UTI não levanta da cama e automaticamente a porta abre. Você consegue compreender? E ela relatando, que ela está acabando de dizer, relatos de pacientes que dizem assim, olha, eu vi uma criança fazendo travessura ali, ó, em cima da cama de fulano de tal. Eu vi uma criança pulando e fazendo estripulia em cima da cama de fulano. Quando no outro dia, aquele que viu essa criança próximo do horário das 3 da manhã, aquele que viu essa criança tem uma piora no quadro médico e aquela pessoa da cama onde a criança estava, a suposta criança estava pulando em cima, a pessoa vem a óbito e falece. O que é isso? Tudo isso próximo do horário das 3 horas da manhã. No horário, aí você que está me acompanhando, eu gostaria de ter a sua participação. O que você entende que é isso? Nós estamos aqui numa live de batalha espiritual. O que você entende que é isso? Nós não estamos ouvindo aqui uma historinha, eu vou até voltar do começo, que vale a pena a gente ouvir, e eu vou pausando detalhadamente aqui para você ir entendendo, e nós vamos comentando aqui, e eu quero a sua participação. Tem pergunta aí, minha esposa? Tem gente afirmando alguma coisa? Comentário da Heloísa Azevedo. Deixa eu ver se eu coloco na linha do tempo. Obrigado, minha esposa. Deixa eu ver o que a Heloísa escreveu aqui, que é interessante. Ela trabalha no hospital. Olha aí, você que trabalha no hospital também, se você quiser fazer o seu relato como a Heloísa fez, fique à vontade. Olha o que ela disse. Eu trabalho no hospital e é pior do que estar no cemitério. E eu acredito, Heloísa, que você está falando uma grande verdade, porque no cemitério, ali estão os restos mortais de alguém que não vai voltar mais, que não tem mais chance de se arrepender, que não tem mais chance de nada. Ali está só os restos mortais. No hospital está instalada a batalha espiritual. Por quê? Porque ali os demônios estão trabalhando para ceifar a vida de pessoas sem se arrepender perante Cristo Jesus, e tem anjos também trabalhando para tentar, juntamente com a força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, para tentar convencer aquele pecador de que há uma alternativa de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Então eu acredito
piamente no que a Heloísa está dizendo aqui, que o hospital é pior do que estar em um cemitério. Até porque no cemitério não existe vidas. E no hospital está cheio de vidas, conforme a Ana Flávia falou no áudio aqui, que é de pacientes que muitos deles estão num quadro avançadíssimo, indo em direção à morte. Escute isso daqui, nós vamos pausando e comentando, e eu gostaria da sua participação. Nós estamos numa live de batalha espiritual. Peço mais uma vez para vocês, estamos com essa quantidade de pessoas e o like está menos. Você que chegou, deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo. Vamos lá, escute. A UTI, né, é uma unidade de cuidados intensivos, né, unidade de terapia intensiva. E geralmente os pacientes que estão ali são pacientes graves, né, gravíssimos. Estão ali para reabilitação, alguns pacientes conseguem evoluir bem e outros pacientes não, por conta da gravidade, por conta, né, do diagnóstico, da idade. Parte dessa minha caminhada trabalhando na UTI, eu trabalhei durante o dia e parte à noite. Durante o dia eu já percebi, né, e também eu acredito por conta da minha religião, por ser cristã, eu percebi por 2 vezes que tinha alguma manifestação ali sobrenatural. Ela trabalhando 2 vezes durante o dia. Ela tem mais de 10 anos, digamos aí, que trabalha nessa área. E, inclusive, acho que ela está até na linha do tempo aí. Não sei se ela já saiu ou se está aí, porque talvez vai pegar o plantão daqui a pouco, né? Se ela tiver aí, dá um alôzinho aí para todo mundo, né? Dando um sinal de vida aí. 2 vezes aconteceu durante o dia. Em toda essa trajetória, 2 vezes durante o dia. E à noite, inúmeras vezes. Olha o que o Alessandro Santos está dizendo aqui. Olha, a Fábio está aqui, ó, tá dando um oi aí para todo mundo. Ver quando trabalhava em laboratório interno dentro do hospital à noite, teve 2 vezes que a porta do laboratório trancou sozinha. Olha isso. Para pensar, a porta do laboratório trancou sozinha. Imagine, meu amigo, o desespero. Apesar que quem trabalha na área, o próprio Deus já prepara a estrutura da pessoa, né? Mas imagine, vamos dizer, um cidadão comum que não tem o talento para essa área, de repente a porta se tranca. A primeira vez a pessoa diz, quem sabe foi o vento, mas a segunda vez aí já é desesperador, né? Deixa eu ver, vamos continuar aqui ouvindo a Ana Flávia falar aqui? Vamos continuar ouvindo ela falar aqui e vai deixando você aí a sua experiência, o seu depoimento, que já nós vamos continuar. Vai escutando. Que não era normal e não era de Deus por 2 vezes. E trabalhando à noite, eu percebo que isso é mais frequente no período noturno, né? Na madrugada, nesse horário próximo às 3 horas da manhã. Acontece de alguma prancheta acabar caindo. Tem um aparelho na UTI que se chama BIC, é bomba de infusão contínua. Já aconteceu da tampa dessa BIC acabar abrindo sozinha sem ninguém ter mexido. Você já parou para pensar? Pranchetas caem sozinha de cima da mesa. A tampa desse aparelho, né? Bomba de infusão contínua, que significa BIC. A tampa explode e voa sozinha. Uma coisa, eu não conheço, mas quem trabalha na área sabe do que a Ana Flávia está falando, né? E você consegue entender? O que é isso, pastor? Tudo próximo às 3 horas da manhã, na madrugada. Às 3 da manhã. Vamos continuar aqui. Já senti presença, uma presença estranha, como se fosse uma pessoa andando atrás de mim. Porta de UTI que acaba abrindo sozinha. Um dia até eu fazendo meu horário de descanso, eu vi uma mulher que chegou, ela se aproximou de mim, ela se vestia como nós, enfermeiros se veste. Olha aí, ó. Ela viu essa mulher que apareceu como as enfermeiras se vestem. A Eliane Cruz está dizendo assim, a minha amiga foi ao cemitério visitar a cova do pai dela e apareceu de repente um cachorro que parecia com o rosto do pai e ele saiu correndo. Eu tenho uma live aqui, tá? Uma live que depois eu vou recompartilhar ela na comunidade. Deixa eu fazer isso aqui agora já, para você, quando terminar essa live, você entrar e ver essa live, tá? Eu fui fazer um culto fúnebre em um cemitério, né, que tem a capela ali, e depois eu aproveitei para fazer uma live, né, trazendo uma reflexão para as pessoas a respeito de valorizar a vida enquanto tem oportunidade de aceitar Jesus.
Quando, de repente, né, deixa eu pegar aqui, ó, cemitério, pastor Claudinei, né, deixa eu ver se aparece aqui já. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu já vou compartilhar lá na comunidade para que você possa, depois de terminar essa live, você vê isso, tá aqui, ó. O vídeo assustador. E tem pessoas aí que assistiu. Eu estava fazendo vídeo, de repente apareceu, próximo à cruz maior que eu estava, um cachorro grande, olha só de falar, me arrepia, um cachorro grande, estranho, esquisito, que ele saiu correndo e entrou dentro como se fosse de uma sepultura. E eu falei, eu fazendo a live, eu disse, agora eu vou lá, vamos ver onde é que está o cachorro. E ele já não estava mais ali. Tinha desaparecido. Um cachorro grande, do tamanho como se fosse de um cachorro daqueles, um pastor alemão, do tamanho de um fila, menor do que um fila, um pastor alemão, um Rottweiler grande, e desapareceu. Saiu na filmagem o cachorro. E eu vou mostrar, vou colocar lá na comunidade, para quando terminar essa live, você ir lá assistir, já que nós estamos falando de batalha espiritual, que você vai ver o cachorro, conforme está o relato aqui da Eliane Cruz, que a amiga dela foi visitar a sepultura e viu esse cachorro, esse bicho terrível, que na realidade é o próprio diabo, né? É o próprio maligno. Mas vamos continuar escutando o que a Ana Flávia tem a dizer aqui. Vamos ver aqui. Já relataram isso. Os pacientes relatam também, até os pacientes que não estão, no caso, os pacientes que estão na UTI, que não estão entubados, os pacientes que conversam, que eles conseguem comer, eles relatam presença de crianças ali. E geralmente, quando o paciente ele fala que tem uma criança, e essa criança geralmente ela está fazendo alguma travessura, ela está pulando, ela está mexendo em alguma coisa, ela está pulando em cima de alguém, eles relatam isso. Geralmente, esse paciente que eles relatam, né, que essa criança está mexendo, que está de alguma maneira fazendo algum tipo de travessura para esse paciente, eles acabam tendo uma piora, e o paciente que está sendo, entre aspas, né, sendo perturbado por essa criança, acaba indo a óbito também. Então, os pacientes, eles têm a sensibilidade, eu tenho essa sensibilidade por ser cristã, mas eu trabalho com pessoas que têm várias religiões, eles também relatam de sentir, de ver, né? Geralmente é no período ali da madrugada. Durante o dia também acontece, mas é com menos frequência. O período noturno, ele é diferente, em especial a madrugada. Você conseguiu entender? O período noturno é diferente, especial a madrugada. Durante o dia acontece? Sim, o mundo espiritual não dorme, o mundo espiritual é contínuo. Porém, na madrugada é o horário dos picos que o mundo espiritual está trabalhando, e como eu relatei aqui desde o começo, sobre as 3 horas da manhã é o ápice para o mundo espiritual trabalhar. Como eu disse, as bruxas, né, intitulou em 1793 o horário das 3 horas da manhã como a hora do diabo. Tamanho é o agir dos demônios nesse horário. Olha o que o Eduardo SL está dizendo. Pastor Claudinei, eu trabalho no hospital e nas madrugadas, as campainhas dos leitos, onde o paciente estiver, onde o paciente está, né, seria isso? Toca sozinha, sem ninguém no leito. Olha isso. As campainhas que tem do lado de cada leito do hospital ali, na madrugada toca sozinha, sem ter ninguém naquele leito. O que é isso, pastor? É um problema técnico? O que seria? Nós que estamos aqui reunidos, sabemos que o mundo espiritual existe. Nós sabemos que o mundo espiritual, ele trabalha, o mundo espiritual conspira contra tudo aquilo que diz respeito a Deus, né? Tudo que diz respeito ao Criador de todas as coisas. E quem sabe você pode me perguntar, pastor, e o que o senhor me diz desta questão das 3 horas da manhã? Qual a sua experiência? Eu vou dizer algo aqui para você muito importante. Eu, no começo da minha fé, eu evangelizei muito. Não que eu não evangelizo hoje, eu evangelizo muito, mas eu evangelizo de outras maneiras, com outros métodos, até porque naquela época, do início da fé, eu tinha condições de ir mais
no corpo a corpo, né? No sentido, eu evangelizei muito as ruas de Curitiba, a Getúlio Vargas, próximo ao quartel da Polícia Militar, onde ali é um ponto de prostituição, de travesti e prostituta, entre o quartel da Polícia Militar e a Arena da Baixada, que é o campo do Atlético Paranaense. Então, aquele pedaço ali da Getúlio Vargas, eu evangelizei muito, entregando folheto, pregando para travesti, pregando para prostituta, muito. E eu percebia que no horário das 3 horas da manhã, era o pico da drogadição, era o pico das brigas com navalhas e aquela confusão toda, era o pico exatamente da maldade acontecendo naquela região. Depois eu comecei também em evangelizar pontos de drogas, isso e aquilo, e a gente percebe que é o horário mais cabuloso, é o horário em que ali você percebe que a morte está circulando naquele lugar, que a morte está rondando naquela região quando se aproxima do horário das 3 horas da manhã. Isso no evangelismo. Dentro da questão de batalha espiritual, eu não esqueço como hoje, eu estava fazendo uma campanha de oração 3 horas da manhã, porque eu morava na igreja, então eu deixava o quarto e vinha para dentro da igreja orar, até porque tinha condições de orar mais alto, de orar mais, aquela oração mais brigada, mais pegada, e em casa não dava para orar muito alto, né? Não dava para orar muito alto, porque tinha vizinho, a casa da igreja, né, a casa pastoral. Então, eu vinha para dentro do templo, porque tinha mais um tratamento acústico, e aí dava para me orar em voz alta. E eu me lembro claramente que as maiores batalhas espirituais que eu enfrentei na minha juventude, no meu início de fé, foi no horário das 3 horas da manhã. E no último dia da campanha que eu estava orando, apareceu um bode muito grande no corredor central da igreja, e aquele bode abriu a boca. Eu não estou falando de que eu estava dormindo, não. Estou falando de eu estar orando sozinho dentro da igreja 3 da manhã e isso acontecer visivelmente. Aquele bode abriu a boca e disse: eu vou te matar antes que você comece a fazer alguma coisa contra nós. E eu confesso para vocês aqui, eu não sou de ficar inventando história, eu confesso para vocês que eu, de uma velocidade tão grande, eu saí correndo, me joguei pela porta da igreja e fui embora. Tinha outros obreiros mais jovens que estavam dormindo, e eu cheguei lá pálido, né? E eles disseram: o que você está pálido? O que está acontecendo? Eu disse: o diabo apareceu para mim aqui e disse que quer me matar antes que eu comece a trabalhar contra eles. E ali tinha os obreiros, ligaram para o caseiro da igreja, que era mais experiente, e chamou ele, e ele veio, e ele perguntou o que estava acontecendo, e eu disse... E ele perguntou: o que esse mal falou para ti? Eu disse: o mal diz que vai me matar antes que eu comece a trabalhar contra ele. E ele disse: então você está no caminho certo. O diabo está te ameaçando, porque sabe que Deus está para te entregar fazer de você essa autoridade espiritual, e ele não quer que isso aconteça. Vamos voltar lá e vamos orar. Aí nós voltamos a orar. Veio ele, mas todos os obreiros, e voltamos a orar. E eu, com muito medo, muito assustado, voltamos a orar. Isso, quando nós voltamos a orar, já era mais ou menos umas 3h20 da manhã. Eu não esqueço como hoje. Era umas 3h20 da manhã, voltamos a orar, e eu ali sempre orando por perto deles, assustado, né, com aquela imagem que eu vi. De repente, bateram na porta da igreja. Eu disse: meu Deus do céu, é aquele bicho ruim voltando de novo. E eu já me aproximei dos obreiros muito assustado, e aí alguém gritou lá de fora: pelo amor de Deus, pastor, me ajude aqui. E aí o caseiro da igreja estava com a chave, né? Foi lá, abriu a igreja. Era uma família que estava batendo na porta da igreja 3h33 da manhã. 3h33 da manhã. Eu vi no relógio da parede da igreja, 3h33. Disseram: ore pelo meu filho que está miseravelmente endemoniado, quebrando tudo dentro de casa. Nós já chamamos vários pastores, chamamos padre, chamamos um monte de pessoas para ajudar e ninguém consegue libertar o nosso rapaz. Ele começa a espumar pela boca, morder os lábios, sangrar, e tudo que vem pela frente ele quebra. Nós não sabemos mais o que fazer. E aí o caseiro da igreja mais experiente olhou para mim e disse: você entendeu? Eu disse: não estou entendendo nada. Ele disse: o diabo já estava sabendo que essa família estava vindo aqui pedir ajuda e você iria ajudar.
Por isso que ele fez essa ameaça contra ti. Vai lá no carro e ore pelo rapaz e peça para Deus o libertar, que a partir de hoje a autoridade de Deus está na tua vida. E aí eu saí pela porta da igreja, fui lá no carro, e quando eu fui me aproximando, o diabo gritava na boca daquele rapaz: eu não disse para você que eu iria te matar antes de você começar a trabalhar para esse homem de branco? Eu queria te matar antes de você trabalhar para esse homem de branco. E eu disse: tu vai sair da vida desse homem, em nome de Jesus. E coloquei a mão na cabeça daquele rapaz, e eles se bateram dentro do carro, e pela autoridade do nome de Jesus, expulsamos, e ele ficou liberto. E a gente desceu ele do carro e disse: vem cá, levamos ele até o bebedouro de água da igreja, demos alguns copos de água para ele, ele sentou um pouquinho, conversamos com ele, fizemos o apelo, ele aceitou Jesus, o pai aceitou, a mãe e uma irmã mais velha do que ele. E aí voltaram embora e passaram a frequentar aquela igreja nos cultos de libertação, durante os dias da semana. Então, essa foi a experiência, uma das experiências mais marcantes que eu tive no tocante às 3 horas da manhã. Uma das experiências mais gloriosas que eu tive sobre a questão das 3 horas da manhã. A batalha começou às 3, né? Era 3 horas da manhã quando o mal veio, né, em forma daquele bode, quando eu estava orando dentro da igreja. Eu saí correndo, fui até a casa, veio o caseiro da igreja com os outros obreiros mais jovens, me ajudaram e disseram: vamos voltar. Quando nós voltamos a orar, era 3h20 da manhã. E fomos orando. Quando bateram na porta da igreja, era 3h33 da manhã. 3h33. Foi quando, então, nós saímos e aquele obreiro mais velho, né, mais experiente, o caseiro, disse: vai lá, você entendeu? Eu disse: eu não estou entendendo é nada. Ele disse: você não entendeu que o mal tentou acabar contigo antes de ajudar essa família? E aí eu fui lá, orei pelo rapaz no carro, expulsamos o maligno e trouxemos ele para dentro da igreja tomar água, depois fizemos o apelo, e foi algo glorioso. Para mim, assim, uma das maiores experiências que eu tive no tocante às 3 horas da manhã. Isso sem falar que as campanhas de maior respostas da parte de Deus na minha vida, com exceção de um clamor que eu fiz no Monte de Sião, né, em Jerusalém, as maiores campanhas de oração que Deus manifestou a glória dele foi no horário das 3 horas da manhã. 3 horas da manhã é um horário glorioso. Depois coloca o vídeo no canal. Na época que aconteceu esse episódio, foi em 1998. Foi em 1998. Nem câmera em celular existia. Coloca o vídeo do cachorro, é o que o Kleber está pedindo. O vídeo do cachorro já está publicado e está aqui na comunidade. Se você digitar lá, entrar lá na comunidade, está escrito assustador, é esse vídeo do cemitério. Entra lá. Eu postei lá, deixei ele postado na comunidade. Quando terminar aqui, corra lá e assista, tá? Então, foi uma das maiores experiências, orando de madrugada no monte, orando de madrugada em casa, orando de madrugada nas vigílias. Foi aonde Deus despertou os dons espirituais da minha vida, foi aonde Deus manifestou promessas gloriosas sobre a minha vida, de me levar por países que eu jamais imaginei ir pregar o evangelho, tudo em campanha de oração às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, tem pessoas que dizem que a fila é menor. Isso aí é bobagem. Isso não tem essa história de fila menor. Para Deus não existe fila. Para Deus existe a oração sincera, né? Não existe essa história de hora 3 da manhã que a fila é menor. Esse ditado aí é um dito popular, é um conto popular que não é verdadeiro. 3 horas da manhã não tem essa de fila menor. 3 horas da manhã é um horário importante para nós orarmos, porque é o horário que a batalha espiritual se avoluma. 3 horas da manhã é um horário importante para nós orarmos, porque é o horário que aquilo que os nossos olhos não veem, principalmente as tramas contra a nossa vida, é nesse horário que elas acontecem. Quando você é despertado naturalmente, sem despertador, sem ninguém te chamar, sem ninguém fazer nada, e você, no estalo, você acorda, automaticamente, 3 horas da manhã, quando você olha lá, 10 para as 3, 15 para as 3, 3h05, 3h15, né? 3h30, se você acordou naturalmente, cai de joelho e ore.
Nem que seja um minutinho. Ah, pastor, eu acordei 3 horas da manhã, perdi o sono e não dormi mais. Você acha que você perdeu o sono? Você não consegue entender que é Deus te chamando para você entrar em batalha espiritual, porque quem sabe tem uma trama muito grande contra a sua vida, tem uma trama muito grande contra a sua história, contra a sua família. Então, 3 horas da manhã é um horário importante para orar. E cadê o restante do depoimento da enfermeira? Eu coloquei todo o depoimento. Vocês ouviram todo o depoimento? Eu coloquei todo. Foi todo o depoimento dela. Ela mandou para mim 3 minutos e 26. Foi todo o depoimento, tá? 3 horas da manhã é um horário crucial para aqueles que querem buscar dons espirituais, para pessoas que querem ter experiências com o mundo espiritual. Eu sempre fui fascinado pelo mundo espiritual. Eu sempre tive um desejo muito grande, sabe? De batalhar, de lutar nas regiões celestiais. E tudo isso começou bem antes desse episódio que eu disse para você que aconteceu dentro da igreja, que eu estava orando, e daquele dia em diante que eu tive essa experiência, eu disse, não, é esse o caminho que eu quero, e eu vou para cima, eu vou lutar, vou batalhar, vou buscar de Deus isso, porque eu sei que funciona. E automaticamente tem funcionado, e 3 horas da manhã é um horário que eu gosto muito de orar, gosto muito de fazer vigília de oração, eu gosto muito de estar preparando esqueletos, né, esboços de mensagem, porque é um horário que o mundo espiritual está trabalhando. E se você estiver bem espiritualmente, escute isso, se você estiver bem espiritualmente, 3 horas da manhã é um horário que você vai ter muitas experiências com o mundo espiritual. 3 horas da manhã, se você estiver bem espiritualmente, bem, você precisa estar bem espiritualmente, em oração, em jejum, sabendo que a tua vida está em retidão, sem estar em pecado. Se você faz isso 3 horas da manhã, você sair no teu quintal, você já vai ter experiência com o mundo espiritual. Como assim, pastor? Você sai no teu quintal e olha para o céu. Segura ali olhando para o céu 2 minutinhos, você já vai ver coisas acontecendo. Você vai ver estrelas saindo de um lugar e indo para outro. Você vai ver movimento das nuvens, um movimento diferente. Quando você está bem espiritualmente, o mundo espiritual se abre diante dos seus olhos. E 3 horas da manhã é um horário crucial. Aí tem muitos que podem chegar aqui, que nem muitos fazem, né? E entrar e dizer assim, aonde está isso na Bíblia? Né? Passa para mim versículos bíblicos, aonde está isso na Bíblia? Eu apresentei relatos para você, fatos, e se a Bíblia fosse relatar de tudo o que acontece na face da terra, é como o apóstolo disse, nem todos os livros desse mundo caberia. Então, essa questão das 3 horas da manhã, nós encontramos no Salmo 91, verso 5, relatos, né, da peste que anda na escuridão, né, da peste que anda na escuridão, enfim, de todos os males que trabalha nessa área espiritual, principalmente no horário das 3 horas da manhã. Pastor, o que eu posso fazer dentro disso que o senhor está falando, sobre essa questão de 3 horas da manhã? Você quer vencer? Levanta perante Deus uma campanha de oração 3 horas da manhã. Nem que seja de 5 minutinhos. Nem que seja de 5 minutinhos. Nós precisamos ter experiência com Deus. Nós precisamos ter experiência com o mundo espiritual. Nós não podemos viver aqui nessa terra sem experiências com o mundo espiritual. Você sabia que quanto mais experiências você tem com o mundo espiritual, mais chance de ajudar pessoas você tem? Quanto mais experiências você tem com o mundo espiritual, mais chance de ajudar pessoas que estão desorientadas você tem na presença de Deus. Olha o meu amigo, grande homem de Deus, pastor Rubens Souza, um abraço. Daqui a pouquinho vamos estar juntos, ao vivo, lá no canal do pastor Rodrigo. Deus abençoe, pastor. Um abraço. Você consegue entender? Então, quanto mais você tem experiências com o mundo espiritual, mais chance de ser usado por Deus você tem. Quanto mais experiência você tem com o mundo espiritual, mais chance de não ser enganado e enganada pelo diabo você terá. Então, busque ao Altíssimo, busque a Deus, faça uma campanha de oração às 3 horas da manhã, sabe? Bota lá o despertador para tocar 5 para as 3. 5 para as 3, levanta, passa uma água no rosto para você não dormir orando, passa uma água no rosto e ajoelha ali do lado da cama ou no seu lugar que você sempre acostuma orar aí na sua casa e automaticamente busque a Deus. Senhor, eu quero ter experiência com o mundo espiritual. Senhor, eu quero ser uma autoridade do mundo espiritual. Senhor, eu quero que o Senhor abra os meus olhos espirituais para mim enxergar os teus anjos que trabalham em meu favor, para mim ter visão e discernimento e saber de
tudo o que está acontecendo. Enfim, peça para Deus. O Senhor vai te ajudar. Pastor, e se eu tiver medo? Não tem problema. Eu tive medo. Eu não estou aqui passando para você uma imagem de super-homem, de super espiritual, não. Quando eu estava fazendo oração, no último dia daquela campanha, 3 horas da manhã, que aquele bode gigantesco, um bode muito grande, né, apareceu para mim no corredor central da igreja. Não é visão mental, não. Não é visão imaginária, não. É ver. Ver como eu estou vendo essa câmera que está na minha frente, como você está me vendo. Eu vi. E ele abriu a boca e disse assim: eu vou te matar antes que você comece a trabalhar para ele. Antes que você comece a trabalhar para esse homem de branco. Quando eu vi aquilo, meu Deus do céu. Você sabe quando sobe um arrepio que vai te dominando e te congelando? Eu saí correndo, que eu não sei como que eu saí porta da igreja fora. Eu cheguei lá no quarto, nós dormíamos em 4 jovens obreiros, e eu cheguei pálido, eles acordaram e disseram: o que está acontecendo? O que houve? E eu disse: apareceu uma coisa ruim para mim ali dentro da igreja, eu quero que vocês, pelo amor de Deus, me ajudem. E aí eles foram lá e chamaram o caseiro da igreja, que era um obreiro mais experiente, e aí foi todo esse relato que eu passei para vocês aqui. Mas procure ter a tua experiência com o mundo espiritual. Hoje, na atual conjuntura, eu não tenho medo. Se aquele episódio daquele bode acontecesse hoje, na atual conjuntura, eu não teria medo. Por quê? Porque o dia a dia das experiências com Deus me trouxe essa certeza de que o maior está comigo. Mas naquele período que eu era um novo obreiro, que eu não tinha experiência, a única alternativa que eu tive foi correr, né? Mas a experiência ela vai se aumentando a cada dia. Então, busque essa grandeza. De que maneira? Ore 3 horas da manhã. Os dons espirituais que se despertaram da minha vida foi campanha de oração pela madrugada e campanha de jejum durante o dia. O despertar do conhecimento bíblico, examinando as escrituras, lendo, enciclopédias, examinando, fazendo o apanhado bíblico durante as madrugadas. Uma faculdade teológica não te traz tanta experiência espiritual do que buscar a Deus pela madrugada. A pessoa pode se formar numa faculdade teológica, ser um teólogo, biblicamente falando. Isso é muito bonito e muito necessário para aqueles que pregam a palavra de Deus. Porém, essa teologia, esse estudo, essa formação acadêmica, ela não te trará tanta experiência como de você orar pela madrugada e jejuar durante o dia e buscar Deus nas madrugadas. Você vai ver que essa busca pela madrugada te trará mais experiência do que 4 ou 5 anos de faculdade. Você consegue compreender? É a mesma coisa daquele motorista. Aquele motorista que não tem uma habilitação, um exemplo que eu estou te citando, viu? Entenda o que eu estou falando. Que não tem habilitação, mas ele dirige, ele sabe dirigir. E aí muitos têm habilitação, mas têm medo de dirigir. Você consegue entender o que eu estou dizendo? O certo é saber dirigir e ter habilitação. Mas muitos sabem e não têm. Outros têm e não sabem. Assim é diante da questão que eu estou te falando. Muitos têm experiência com o mundo espiritual, mas não têm uma formação acadêmica, uma formação teológica. Outros têm formação teológica, mas não têm um conhecimento espiritual. Então, os dois estão propensos a estar sempre carente de alguma coisa. Então, o que tem que ser feito? Busca o conhecimento teológico, mas procure também se aprofundar no quesito mundo espiritual, para que você venha ter as 2 armas para combater contra Satanás e ajudar pessoas a se encaminharem em Cristo Jesus, sabe? É glorioso quando você tem experiências espirituais e você tem conhecimento bíblico. Por quê? Porque aí você está com as 2 armas para vencer Satanás no mundo espiritual, tá bom? Compreendido? Então, o que fazer, pastor? Vai para a oração 3 horas da manhã, busque a Deus. Se 3 horas da manhã, segundo as bruxas, que intitulou isso em 1793, é o horário do diabo, para nós que servimos a Deus, 3 horas da manhã é o horário da distribuição de dons. 3 horas da manhã é o horário do batismo com o Espírito Santo. 3 horas da manhã é o horário da visão espiritual se abrir, do discernimento se alongar. É o horário de Deus trazer o mundo espiritual para a nossa vida, tá? Agora, uma coisa eu te falo, e isso é muito importante você saber. Quando você começa a orar 3 horas da manhã, os primeiros dias que você começa a orar, principalmente 3 horas da manhã, é natural você sentir arrepios,
você sentir que parece que tem alguém que vai pular nas tuas costas, você sentir que tem uma presença estranha dentro do ambiente que você está, é natural você sentir medo, é natural barulhos acontecer de uma forma externa da sua casa, tudo isso é natural acontecer. Por quê? Porque você está trilhando uma caminhada dentro de um mundo espiritual, e os demônios vão trabalhar para te assustar, para te colocar o pânico, te colocar o pavor, para você não continuar nessa busca. Toda vez que você for orar, toda vez que você for buscar Deus, que você sentir que alguém vai pular nas tuas costas, que tem algo estranho no ambiente, que você sente medo, que dá vontade de você acender a luz, abrir o olho para ver se tem alguma coisa, não desista de orar, continue orando. Pastor, mas como que eu vou fazer? Você está de joelho, você está sentindo que tem uma presença estranha? Acende a luz e continua orando de pé. Você está entendendo? Continua orando de pé. Você está orando ali deitado, um exemplo, e de repente você sente que parece ter alguma coisa estranha no quarto, senta na cama e ore sentado, mas não pare. Por quê? Porque a tendência do mundo espiritual é trabalhar em cima daqueles que estão adentrando o mundo espiritual, né? Mundo espiritual adentro, a tendência é os primeiros demônios que trabalham no mundo espiritual vir trabalhar para te colocar medo. Medo. Você está entendendo? Colocar medo em você, desconfiança, desconforto. Porque através desse medo, dessa desconfiança e desse desconforto, automaticamente a glória de Deus não é concluída na sua vida. Graças a Deus, que naquela experiência que eu tive no último dia de campanha, que eu saí correndo, tinha um obreiro preparado por Deus que era mais experiente, que disse para mim, vamos voltar lá agora. Eu disse, pelo amor de Deus, vamos voltar lá agora. E eu voltei, né? Voltei, porque ele estava me chamando, tinha outros obreiros, e até mesmo em respeito a alguém que tinha mais experiência do que eu disse, então vamos. E voltei, e aí aconteceu o episódio dessa libertação. Se não tivesse ninguém ali que me orientasse, aquele rapaz que foi liberto dentro do carro, o diabo teria matado ele naquela madrugada, né? Por quê? Porque o mal, né? Ele vai trabalhando e conspirando e vendo tudo. Eu saí correndo, era 3 horas da manhã, mas 3 horas da manhã, aquela família já estava saindo de casa a caminho da igreja. Com certeza, em casa, a família disseram o quê? Vamos na igreja tal, que lá tem homem de Deus com autoridade para libertar nosso filho agora. Vamos lá. E o diabo, né, os demônios que trabalham, né, que não tem limitação de distância e de tempo, ouviu e disse, vamos lá na igreja agora, atormentar aquele jovem que está lá orando, porque o homem de branco, né, vai usar ele para libertar esse rapaz, e nós temos que matar esse rapaz hoje, vai lá. E aí o Espírito veio, fez toda aquela estripulia, e eu saí correndo. Se não tivesse um obreiro mais experiente para me ajudar e me orientar, aquele rapaz teria sido ceifado naquela ocasião. Então, quando o mal vem te amedrontar na oração da madrugada, te amedrontar quando você está orando, vem tentar te distrair. Às vezes você está orando aqui, meu Deus e meu Pai, eu preciso dos dons espirituais. Senhor, trabalha na minha vida, e de repente o pensamento faz assim, ó, e aí inverte. Amanhã eu tenho uma conta para pagar 8 horas da manhã. Depois, à tarde, meu Deus, eu tenho tanta roupa para lavar. Meu Deus do céu, de noite eu vou receber visita de fulano. Peraí, mas você estava orando e o pensamento fugiu. O que é isso? Tudo isso é a batalha espiritual para você não receber aquilo que Deus tem reservado para a sua vida, reservado para a sua história. O mundo espiritual já sabia que aquele rapaz seria liberto pela minha oração, porque era o final de campanha e o próprio Deus estava confirmando a autoridade dele sobre a minha vida. E o mal então trabalhou e Deus precisou usar aquelas pessoas que estavam lá, o obreiro mais velho e aqueles que moravam comigo, para que eu viesse voltar e automaticamente ajudar aquela família. Então, quando você estiver orando, buscando que o medo vier, que o mal-estar vier, não pare, continue. Pastor, mas como que eu vou continuar de joelho dobrado se eu estou sentindo que tem um mal que vai pular nas minhas costas? Não tem problema, levanta, acende a luz e ore de pé. Pastor, mas como que eu vou orar de pé com o olho fechado se o negócio está parecendo que vai pular em mim? Ore de olho aberto, mas continue orando, porque é essa continuidade que vai levar você a ter a experiência final e a conclusão daquilo que você está pedindo na presença de Deus. Tá bom? E nos dias em que nós estamos vivendo, está muito carente sobre a salvação em Cristo Jesus. Está muito carente sobre a salvação em Cristo Jesus. Pastor, com todo respeito,
Pregue mais sobre a salvação em Cristo Jesus, o poder de Jesus Cristo. O Alexandra Rodrigues, eu vou deixar para o povo que está aqui na linha do tempo responder para você se eu prego salvação ou não. Eu não vou responder, vou deixar o povo que nos acompanha responder, porque talvez você está caindo de paraquedas aqui agora, chegou agora e está querendo trazer palavra de exortação, palavra, né, de exortação para mim, sendo que você não conhece a nossa história, né? Caiu de paraquedas aqui agora, não conhece a nossa história e está querendo trazer palavra de exortação. Eu vou deixar o povo te responder, que assim fica mais fácil, porque aqueles que me acompanham todo dia sabem se eu prego salvação ou não, tá bom? Fica aqui conosco, acompanha nossos outros vídeos e aí você vai saber se eu prego salvação ou não, tá certo? Às vezes tem pessoa que cai de paraquedas querendo pagar uma de exortador, de exortadora, quando na realidade, né? Se você está aqui, você deveria estar pregando salvação para outros que estão por aí perdidos, porque aqui nós pregamos salvação todo santo dia. O que eu estou ensinando diz respeito à salvação, que é crescimento e conhecimento do mundo espiritual. Essa é a grande realidade. O que eu estou passando não diz respeito à vida material, não diz respeito à vida terrena. Eu estou pregando o que diz respeito ao mundo espiritual. E mundo espiritual está ligado 100% à nossa salvação eterna. Tá bom? Nós vamos concluir. Eu peço só para você que chegou aqui agora, tá? Tem hora que a gente não consegue nem acender de tão estreito que está a situação, é isso? Pois é, mas procure não sair, procure não abandonar a oração, né? Não abandonar a oração, continue orando, porque com certeza Deus estará fazendo coisas grandes, né? Exatamente, Jamile e todos que estão aqui escrevendo. São pessoas que são o sangue de Jesus, né? Vem para tentar, quem sabe, ganhar um pouco de notoriedade ou algo semelhante, porque não faz sentido, não faz sentido. E quem sabe aqueles que é para pregar salvação, uma pessoa dessa entra na linha do tempo deles e pede revelação, né? Aqui manda pregar salvação, mas quando está na linha do tempo dos charlatões, vai lá e pede revelação, pede, né, adivinhação para o seu futuro, colocando até a data de nascimento e o número da casa que mora. Vamos concluir? Tá? Vamos concluir com todos vocês. Eu peço para você, deixa o seu like. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, tá? Abaixa o like, deixa o seu like. 8 horas da noite hoje, gente. Escuta, 8 da noite. 8 da noite, eu volto com vocês novamente para uma live de perguntas e respostas que vai quebrar tudo no nome de Jesus. Vai ser bênção de Deus. 8 horas da noite hoje. Eu prometi ainda ontem que nós estaríamos, trazendo aqui uma live de batalha espiritual à tarde e à noite uma live de perguntas e respostas. Prepara a sua pergunta e com certeza coisas grandes estarão acontecendo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bênção da parte de Deus. Eu vou concluir a nossa live, para não ficar muito extenso, e peço para você aqui, compartilhar com pelo menos mais umas 10 pessoas, compartilhe nos grupos, aproveite esse momento, foi um momento glorioso, uma experiência divina que nós tivemos aqui agora. Abra a sua mão. Que o eterno Deus de Abraão, Isaac e Israel te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e manifeste a sua paz, tanto hoje e eternamente. Que o Espírito de Deus derrame sobre cada um de nós autoridade, unção, sabedoria, discernimento e muita força para buscá-lo nas madrugadas e termos a nossa própria experiência com o Criador de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado, consultora Natura, a Gisele Felício. Deus te abençoe, que você venha vender muitos e muitos e muitos produtos aí da Natura, em nome de Jesus, viu? E Deus te abençoe. Obrigado pela sua semente. E você nos ajude com o seu dízimo, com a sua oferta, com as suas primícias, tá bom? Obrigado, Joel. Obrigado. Obrigado mesmo. Nós vamos ajudar o pastor Manuel a consertar o barco, que fica aproximadamente em R$8 mil a conserto do motor. Juntamente com o pastor Giovanni, nós estamos fazendo esse pedido, né? Para nós enviarmos e consertarmos lá o barco
e aquelas vidas serem alcançadas, tá bom? Isso sem contar também a Janela 1040, que é o projeto de evangelizarmos os 62 países menos evangelizados da Terra. A Isis Rodrigues, obrigado, Isis, colocou aqui, ó, a live do vídeo do cachorro dentro do cemitério. Dá tempo de você assistir essa live, é 30 minutinhos, antes de nós entrarmos lá na live com o pastor Rodrigo. Então, eu estou encerrando para você já entrar lá e assistir essa live agora, que é forte demais. Aproveite para deixar seu like lá também e compartilhar com outras pessoas. Foi uma live, assim, de uma manifestação do mundo espiritual diferenciada, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, um abraço e até logo mais.